Olá, sozinhos! Mais um Estúdio Blog começando com unboxing de produtinho novo! Vocês lembram dos photocard holders que a gente fez juntos? Então, eles chegaram. Na verdade, não todos eles. Eu encontrei um fornecedor que, graças a Deus, concordou em fazer uma tiragem pequenininha de começo, porque também é um photocard holder diferente pra eles. Quando você vai encomendar um photocard holder com fornecedor, o que eu achei mais comum foi você encaixar a sua arte dentro de um retângulozinho bem padrão. Mas eu quis inventar moda, né? E aí eu fiz uma arte que vai além desse retângulo. Então, precisava de um fornecedor que concordasse com isso e fizesse um corte especializado. Eu não sou de romantizar as coisas, vocês sabem disso, então eu não posso falar pra vocês que ficou 100% da forma que eu imaginei, mas é justamente por isso que a gente faz tiragens pequenas pra poder conversar com o fornecedor e ir ajeitando aos poucos, então a gente vai chegar lá. Pra testar os tamanhos e ver se tudo que eu queria que encaixasse dentro do photocard holder encaixasse, eu escolhi 3 coisinhas: um photocard que eu fiz do Pedro Pascal, um photocard oficial de K-pop, que é esse da Mina do Twice, e esse card do Junji Ito, que é aqueles especiais que você ganhava quando você comprava os mangás na Pipoca Nankin. O meu objetivo com esses photocard holders, sinceramente, era que eles coubessem desde photocards até cartas de Pokémon, por exemplo, que são card games que são bem maiores quando você compara o tamanho. E a gente vai chegar nesse resultado, eu prometo pra vocês, mas por enquanto não deu certo. Então, nesses aqui, eu posso te garantir que photocard cabe de boa. Sejam eles homemades ou sejam eles oficiais, é bem tranquilo. E no do Instagram cabe card um pouquinho maior também tranquilo. Mas card de Pokémon, card game ainda não cabe ainda. Porque eu sou braba, eu sou bichinha ruim, entendeu? Se eu quero fazer uma coisa sair do papel, eu dou um jeito de fazer sair. Esse ano não vai ser ainda, porque pra conseguir fazer esse tamanho 2.0, eu vou ter que redesenhar essas artes dos photocard holders, né? Então, assim, esse ano não vai dar tempo mais, mas me aguardem que ano que vem vai ter esse relançamento aí, e esse photocard holder vai ser universal pra qualquer card que você tiver. Mas atualmente a gente vai ter que lidar aí com a limitação que ele é um photocard holder realmente só para photocard. Inclusive, ele vai caber tranquilo os photocards que eu vou vender, os que vocês viram desenhando das artes realistas de Jujutsu e de Arcane. E eu sei que vai caber direitinho, porque esse papel que eu tô recortando agora tem exatamente o tamanho do photocard que eu estou mandando fazer pra vender pra vocês. Então, assim, entrou bem safe nos 2 photocard holders, então tá tranquilo. Por último, falando da impressão, eu gostei muito da qualidade da impressão que ficou o photocard holder, porque ficou pra dentro. E como esse daqui vai ser um chaveiraço, não tem o perigo dele descascar enquanto a gente usa e bate nas coisas do dia a dia normal, quando a gente tá falando de chaveiro, né? Mas e aí, me fala, qual dos dois você gostou mais? Eu mesma queria ter uma resposta pra isso, mas confesso que eu não consigo escolher. Pausinha para o Nugget, meus pais tinham saído, minha mãe perguntou se eu queria alguma coisa, eu falei, traz um nugget pra mim, e aí foi isso, né? A gente tá aí se deliciando com nugget e com molho, e, por favor, aceite um pedaço. Não me deixe comer sozinha. O nível de quanto eu amo qualquer coisa que você possa comer com molho chega a ser meio engraçado, na verdade. Inclusive, a gente tem que estar falando aqui do assunto, tá? Minha namorada acha isso nojento, mas maionese é molho. E nada vai tirar isso da minha cabeça. Maionese é um dos melhores molhos que existem. Já comeu maionese do bebê? Na real, nem precisa ser maionese do bebê. Maionese é bom. E, enfim, coloque maionese das coisas. Maionese é um ótimo molho. Rotina da noite, escovando os dentes, tirando a maquiagem e fazendo a skincarezinha de sempre, que inclusive perdeu um dos passos. Não são mais 3 passos, porque a niacinamida morreu. Mentira, ela não morreu, mas eu acho que ela já tava vencida. Ela teoricamente vencia em outubro, mas ela tá aberta há tanto tempo, tanto tempo, que aí a bichinha finalmente foi para o lixo. Mas eu consegui usar bastante, eu tô orgulhosa com quanto ela tava quase acabando quando eu joguei fora. E a gente ficou com 2 passos na nossa skincare meio michuruca ainda: tônico e hidratante, os que eu sempre mostro aqui, vocês já sabem. Nessa hora parece muito que eu tô embalando um pedido pra loja, mas eu não tô embalando presente de aniversário da minha namorada nessa caixa gigantesca. Eu não tinha espaço pra preencher toda essa caixa, mas eu também não tinha uma caixa menor que coubesse tudo que eu queria dar. Mostrei pra vocês tudo que eu comprei pra dar pra ela de aniversário no último Estúdio Vlog, inclusive. Se você não viu, vai lá ver. Vou deixar um cardzinho aqui em cima pra você poder clicar e ir pra lá. Cara, sinceramente, olhando pra essas imagens agora editando, eu não consigo acreditar o quanto a minha mente é pré-programada pra embalar coisa pra loja. Ficou igualzinho o processo, cara. Mas enfim, né? Passei a fitinha ali, laranja, que nem o meu cabelo, e colei 4 adesivinhos de Pokémon, que vocês viram eu cortando também no último Estúdio Vlog, mas as cartelas lançamento, sabe? Nesse caso, eu usei de 4 cartelinhas, um Jigglypuff, um Mimikyu, um Gengar e um Snorlax. E sinceramente, eu tô tão apaixonada por esses adesivitos. Eu ia ver minha namorada no dia seguinte, porque a gente ia ter um datezinho que a gente não tinha faz um tempo, na real. A gente não tá tendo muito tempo de se ver, a gente mora longe e as duas estão trabalhando demais. Então esses momentos que a gente passa juntas estão ficando cada vez mais especiais e importantes pra nossa saúde. Eu fiquei muito feliz que ela gostou do presente, e eu também fiquei muito feliz de descobrir que esse kitzinho de batom preto, que eu sabia que ela ia gostar, ela queria tanto que tava no carrinho dela. Ainda bem que eu acertei. Além dos batonzinhos
eu também dei um dos photocard holders que chegou pra mim naquele dia. E aí a gente foi encher nossa pança num restaurante muito gostoso, que a gente não faz isso sempre. Então é importante gravar pra registrar momentos especiais. Nossa, cara, e tava, tipo, muito bom. Eu gosto muito de macarrão e de queijo, e era um macarrão de queijo. E a gente também foi na Miniso, porque a Miniso é muito legal e tinha muita coisa da Sanrio. Olha o tamanho desse pompom purim, cara. Juro, ele não só era muito grande, como ele também era muito pesado. Ele era muito fofo também, enfim. Se eu tivesse espaço, eu não ia comprar, ele era bem caro, mas ele era tão fofo. No dia seguinte, eu fui fazer uma tarefa que tinha a ver com o YouTube, e eu fiquei super feliz quando ela deu certo, que eu queria fazer aquelas marcaçõezinhas, sabe, de capítulos dos vídeos. Então, hoje em dia, se você for em qualquer vídeo meu, você passar o mouse, ou você pausar, você consegue ver que tem minutagens no vídeo. E eu não sabia como fazer isso, não tinha a menor ideia, então fui estudar, pesquisar, é bem simples, na verdade. E aí, o que foi mais trabalhoso foi ficar ali, né, ouvindo todos os vídeos que eu já tinha postado, e que no caso eram 6, né, tenho 6 Studio Vlogs, esse aqui é o 7º que eu tô postando, e marcar direitinho onde eu queria que uma minutagem começasse, onde eu queria que outra acabasse, títulos. E quando eu acabei de fazer tudo isso, foi só passar do papel pra descrição do vídeo no computador. Foi um pouquinho demorado, não posso mentir, eu acho que no total demorei umas 2 horas e meia fazendo isso, mas não foi um trabalho difícil, sabe? Foi muito mais trabalhoso do que complicado, então eu pessoalmente gosto de coisas assim, porque você pode só desligar sua cabeça e trabalhar. Eu sou ótima em fazer isso. O segundo estágio que eu tive foi um estágio de bacharelado que eu ajudava uma empresa na parte de produção de cerâmicas que eles faziam, né? Cerâmicas autorais. Meu trabalho não era fazer a modelagem da peça em si, ela vinha prontinha pra mim. Era basicamente reproduzir uma mesma peça várias e várias vezes, e eu pessoalmente era muito boa nisso, porque eu sou ótima em trabalho de burro, trabalho que você desliga a cabeça e só anda pra frente. Era meio cômico, na verdade, porque eu realmente era muito rápida fazendo essas peças. Eu acho que teve dia que eu cheguei a pintar 30, 40 pratos, e eu ia pra lá depois da faculdade. Então, assim, se eu tinha aula das 8 da manhã até meio-dia, 11 horas da manhã, eu aparecia lá no estágio às 2 da tarde, ficava até umas 6, 7 da noite no máximo, e eu pintava coisa para um caso. Enfim, era isso, né? Eu ficava deixando meus chefes malucos, porque eles me davam uma tarefa, eu acabava, ficava olhando pra eles que nem criança, que vomitou sorrindo pra mãe, e eles tinham que me dar mais coisa pra fazer, né? Pra eles era ótimo, mas eles também não conseguiam ficar muito tempo parados trabalhando em si, porque não era só uma empresa que fazia cerâmicas autorais, eles também faziam estampas pra outras marcas. Lá eu também já cheguei a fazer algumas estampas, alguns desenhos que eu sei que foram pra algumas marcas, não sei exatamente quais, eu não lembro agora, já faz bastante tempo que eu saí desse estágio, mas era tão gostoso pintar cerâmicas, porque eu só ficava lá, na boa, na paz, pintando, e eu também esmaltava. Mas basicamente era isso o meu trabalho, eu pintava peças, eu esmaltava peças, e enquanto isso eu podia fazer qualquer outra coisa, era muito bom. Eu vi anime, eu vi filme, nossa, era muito bom aquele estágio, eu fiz curso. Tudo isso enquanto eu desligava meu cérebro, pintava cerâmicas, nossa, era muito bom, juro, que saudade. Não sei se do trabalho, porque eu não tinha muito tempo pra poder gastar com os meus próprios projetos, mas assim, o ato de você tá fazendo uma coisa, sabe, manual, uma pintura, que você não precisa ficar pensando em como você vai promover, porque outra pessoa vai promover aquilo, você só tem que reproduzir. Gente, era tão libertador, era tão gostoso. É óbvio que assim, eu também não trocaria meu trabalho por nada, porque eu sou muito mais feliz hoje em dia do que eu era naquela época, e do que eu seria também se eu estivesse trabalhando numa empresa fazendo exatamente aquilo que eu fazia, porque eu acho que a minha felicidade vem de ver eu crescendo no meu próprio trabalho. Gosto muito de ser autônoma, sabe? Realmente não trocaria por nada. Mas é bem mais complexo, né? Você sempre tem que estar pensando em como você vai divulgar o seu próprio produto, vídeo, edição, estudo do seu público, ver o que o seu público espera de você, o que ele provavelmente vai gostar mais ou vai gostar menos, enfim. É muito mais complexo você ter seu próprio negócio, mas eu sou muito mais feliz hoje do que eu era naquela época. Então bora pra frente que tá tudo certo. É muito engraçado lembrar dessa época dos meus estágios da faculdade, porque parece que foi ontem, ao mesmo tempo que parece que foi há muito tempo atrás, ao mesmo tempo que parece que eu ainda não me formei. E isso, às vezes, me acompanha. Como é que eu vou explicar que, às vezes, eu ainda tenho pesadelo que eu não finalizei a faculdade e ainda não consegui entregar meu TCC, ou que está faltando horas de estágio? Nossa, cara, eu juro pra vocês, eu me formei em março. Eu entreguei tudo que eu tinha que entregar em janeiro, estamos em novembro, e existem alguns traumas que eles me perseguem, 2 especificamente. O primeiro é que o meu TCC não foi aceito pela biblioteca, que eu perdi meu prazo e que por causa de formatação, né, que o TCC não foi aceito na biblioteca ali, no arquivo, e por causa disso eu jubilei e eu nem sei, isso não faz sentido, eu estou com o meu diploma. E o meu segundo grande trauma é que faltam horas de estágio para poder entregar pra secretaria e que eu também não sei disso, e por causa disso eu não vou ter meu diploma. Gente, eu já tenho meu diploma, eu já me formei, mas quem coloca isso na cabeça da maluca, véi? Enfim, eu me empolguei um pouco no assunto, realmente são coisas que
elas continuam me perseguindo mesmo depois de já ter me formado, mas etiqueta. Chegou a etiqueta, vou colocar elas nas toucas e nas pochetes, etiqueta. Enquanto eu fazia todo o meu desabafo aqui da época de faculdade e tudo mais, eu tô desenhando o novo gacha de Haikyuu. Eu não sei se vocês já conhecem o meu antigo gacha de Haikyuu, que era de chaveiro de celular, vou deixar aqui as imagenzinhas, mas ele tá sendo aposentado porque eu quero fazer designs novos, então estou fazendo um novo gacha de Haikyuu com 2 personagens novos, além dos 10 que a gente já tinha, a gente vai ter também o Yamaguchi e o Daichi, que são 2 personagens que eu não pensei que vocês fossem sentir falta, mas vocês sentiram. Então nesse gacha aqui a gente tem 12 personagens e esses 2 inclusos, além dos normais, né? O Ikawa, o Keima, o Kuro e o resto da galera aí do Karasuno. É muito bom eu gostar tanto de Haikyuu como eu gosto e saber o quão ruim em vôlei eu também consigo ser, juro. Era meu terror as aulas de vôlei na educação física. Mas eu vou aproveitar aqui o momento, se você ainda não percebeu, pra mostrar o maior erro que eu tive enquanto eu fazia essas artes, que fez eu dar um super rage no futuro. Vocês estão vendo que eu tô pintando um uniformezinho de laranja majoritariamente, né? Então, é bem normal quando a gente faz esses designs, que a gente quer que tenha todo mundo uma mesma paleta de cor, que você faça primeiro um e depois você use esse primeiro desenho como referência pra você pegar as mesmas cores pros próximos, né? Pra não ficar cada um com uniforme com um tom de laranja diferente. E aí, pra isso, eu peguei a ilustração que eu tinha feito do Nishinoya, porque eu achei que ficou muito bonitinha e eu usei ele de referência pra fazer todas as cores das próximas pessoas, né? Só que eu esqueci que o uniforme do Nishinoya é o único diferente no time inteiro do Karasuno. Porque o Nishinoya é o líbero do Karasuno e os líberos têm uniforme diferente do time de vôlei. Mas que ódio, porque aí eu fiz todo mundo com uniforme de líbero, tipo uma fanfic. O Tsukishima líbero, o Yamaguchi líbero, o Daichi líbero, todo mundo é líbero, foda. E estaria tudo bem, porque eu percebi no Yamaguchi e até então eu só realmente tinha finalizado o Tsukishima e o Tanaka. E se fosse só isso, tava tudo bem, sabe? Mas eu tinha já feito as cores bases de todo mundo, então meio que tava todo mundo com a cor do uniforme errada. Olha aí a cara do Regi, eu desisti desse dia, gente, eu fui dormir, eu continuei no dia seguinte. E aí, eu falei que esse canal não é pra quem romantiza as coisas, porque aqui é a vida real, sabe? Porque eu errei, porque eu fui burra. Mentira. Calma também, tá tudo bem. A gente não precisa se bater tanto assim na cabeça só porque a gente errou. Foi falta de atenção, acontece. A gente cata os nossos pedacinhos, a nossa frustração, a nossa raiva, o nosso ódio, e a gente conserta nossos erros, né? Fazer o quê? Pelo menos foi só o uniforme, né? Imagina se eu tivesse trocado a cor da pele de todos eles. Não sei como eu teria feito isso, mas imagina se eu tivesse feito isso. Aí sim eu teria implodido de raiva. E aí, se eu tivesse implodido de raiva, eu teria desaparecido, não estaria gravando esse vídeo, vocês não iam mais ter a Sunny, mas eu não implodi de raiva, então eu continuo aqui e foi só trocar as cores, de todos, sim, mas tudo bem, a gente conseguiu, tá tudo certo, agora já tá tudo bem. Eu admito que foi meio difícil fazer a arte, mas assim, falando do sketch mesmo, desse gacha de Haikyuu, porque Haikyuu tem muito homem, tem muita gente em Haikyuu, inclusive, eu sei que vai ter alguma pessoa, algum personagem que você gosta muito do universo de Haikyuu que não vai estar nesse gacha, eu peço desculpas, mas infelizmente é impossível, cara, Haikyuu tem realmente muito homem. Inclusive, eu gosto muito daquela finalização do anime, que eles contrataram um artista pra desenhar todos os caras correndo, sabe, dos times. Muito lindo, porque, tipo, é o mesmo traço, um traço muito fluido, maravilhoso. Mas eu tenho muito pena daquele artista, porque Haikyuu tem muito homem mesmo. Inclusive, se tiverem fãs de Haikyuu aqui me ouvindo, me diga qual o personagem favorito de vocês, porque eu sei que alguns específicos têm muitos fãs e tem muitos haters também. O Tsukishima é um deles. Se você não ama, você provavelmente odeia ele, pelo menos é isso que eu ouço nos eventos que eu trabalho. Não acho que seja difícil falar que o meu favorito é o Hinatinha, né? Eu gosto muito dele, inclusive eu me identifico muito com ele porque ele é todo animado e esquisitinho. Ele é bem mais animado que eu, tá? Assim, eu consigo ser animada daquele jeito muitas vezes, mas não sempre. Ele é realmente muito feliz, mas ele é tão fofinho, eu realmente gosto muito dele. Mas eu acho que os meus tops depois do Hinatinha é a junção do Nishinoya com o Tanaka. Eles são muito idiotas juntos, eu amo muito eles, eu rio muito das cenas que eles estão juntos, porque, gente, juntos os dois dão um neurônio, é maravilhoso. Inclusive, eu tô falando de Haikyuu, mas eu não falei do gacha ainda, né, que é o motivo dessas 12 artes estarem nascendo. Então, eu tinha meu antigo gacha, né, de Haikyuu, que era o de chaveiros de celular, que eram chaveiros bem pequenininhos, bem fofinhos, e eu sei que vocês gostam muito daquele gacha, mas eu queria refazer as artes, e eu pensei, por que não também fazer uma troca no tipo de produto? Então, esse daqui não vai ser um gacha de chaveiros, vai ser um gacha de pin. E se você, pelo nome, não sabe o que é um pin, eu vou deixar aqui na tela uma imagem explicativa do que é, mas basicamente é um tipo de broche, é um bottom
bottom que você vai colocar e vai ser de uma imagem bonitinha, né? Que no caso são essas artes dos 12 personagens de Haikyuu. E assim como o último, elas são surpresa, porque é o conceito do gacha, você não saber qual é o resultado final, o prêmio final que você vai conseguir no pacotinho, mas eu deixo aqui que sempre que vocês fazem essa compra dos gachas comigo pessoalmente, eu deixo vocês apertarem o pacotinho, não abrir, porque principalmente esse, ele vai ser fechado com calor, então não vai dar pra abrir mesmo, sem rasgar o pacote, mas apertar pra tentar descobrir o que tem dentro tá super safe. E vamos pra mais unboxings! Cara, essa primeira caixa eu não consigo nem fingir pra vocês que eu não abri antes, porque eu tava muito empolgada pra essa compra, que é um microfone aqui pro YouTube. É um microfone que eu vou conectar na minha câmera pra poder falar com vocês também, fazer vlog na rua e tal. E eu confesso, eu só ia comprar esse microfone pós Comic Con, mas eu quero fazer vlog da Comic Con. E eu pensei, gente, não vai ter como ficar dublando em cima de todas as coisas da Comic, então é bom ter um microfone, né? Então assim, eu fiz esse investimento agora pra realmente conseguir investir no canal. Chegaram também esses mosquetões de argolinha que eu quero colocar nos photocard holders, mas que não couberam porque eles são muito grandes pro furo que veio no photocard holder, então eu já conversei com o fornecedor e a gente vai aumentar pra conseguir colocar esses mosquetões bem bonitinhos pra vocês. Esse estúdio vlog tá sendo estúdio vlog das coisas que saem do previsto, né? Enfim, eu acho que faz parte da vida também a gente ver coisas que saem do nosso controle e falar, né, fazer o quê? Vamos fazer o que for possível pra consertar e ficar direitinho. E é com esse pensamento que eu vou mostrar pra você o próximo pacote, que é o novo tecido do forro das pochetes. Na minha cabeça, o forro ele ia ser feito de cetim, porque eu pessoalmente gosto muito do toque do cetim, é por isso que as scrunchies que eu vou estar vendendo na loja são de cetim. Mas quem trabalha com costura sabe o quanto é chato trabalhar com cetim. Eu não sabia porque eu não trabalho no meu dia a dia com costura e é por isso que é bom a gente sempre estar aprendendo. A diva que tá me ajudando a trazer tantas pochetes quanto as toquinhas pra vida sentou comigo e falou, por favor, vamos mudar o material desse forro? E eu falei, claro, vamos. Até porque quando a gente não entende direito de um assunto, eu acho que a gente tem que dar total ouvidos a quem entende e principalmente a quem está trabalhando com aquilo. Então se pra ela vai ser melhor, ela sabe do que ela tá falando, vamos mudar. No finalzinho desse dia eu vou fazer uma publi pra XP Pen, que é a marca dessa mesinha digitalizadora que vocês estão vendo na tela, em que eu basicamente ia refazer um desenho antigo meu, que no caso foi um de 2020, esse aqui que vocês vão ver na tela, e aqui vocês vão ver o processo mais inteiro dessa ilustração, porque o vídeo da XP Pen ainda não saiu, ele tá pra aprovação inclusive, mas ele é bem curtinho, né, ele tem 1 minuto e pouquinho, e eu passei muitas e muitas horas fazendo essa ilustração, porque eu não sou acostumada ainda com essa mesa, então você mudar de mídia que você tá fazendo seus desenhos é bem difícil, então eu demorei bem mais do que eu demoraria, por exemplo, no meu iPad, que eu tô mais acostumada, mas eu gostei bastante, eu achei que ficou uma ilustração bem legal, sabe? Façam isso. Às vezes no nosso dia a dia a gente acaba esquecendo das nossas próprias evoluções, porque meio que cada evolução acaba virando o senso comum, o normal que a gente convive, e você refazer uma coisa que você deu o seu máximo, mas de alguns anos atrás, você vê claramente o quanto você melhorou. Eu te garanto, você pode até achar que você não tá melhorando em nada, mas se você realmente tá se esforçando nos anos que se passaram, você sim melhorou alguma coisa. Essa ilustração que eu tô recriando, ela é uma ilustração muito especial pra mim, porque ela me remete muito ao meu período de ensino médio, mesmo que em 2020, quando eu tenha feito ela, eu já não estivesse no ensino médio há um tempo. O Selbit conseguiu fazer uma coisa que eu não pensei que fosse ser possível, sinceramente, que é trazer os RPGs pro mainstream. Eu confesso que eu não acompanhei todos os RPGs que o Selbit fez de cabo a rabo, eu conheço alguns cortes do TikTok, esse é o meu conhecimento. Inclusive, eu amo a Biamon com todo o coração que eu tenho, vou ter na minha vida. Mas os RPGs vindo mais pro mainstream é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu joguei muito RPG no meu ensino médio, inclusive é disso que essa ilustração fala. Alguns amigos se conhecem porque se conheceram pela internet, alguns amigos se conhecem porque se sentaram perto um do outro na escola, e esse meu grupo de amigos do ensino médio se conheceu por causa do RPG. Eu estudei numa escola que tinha um programa de vestibulinho, então sempre no ensino médio você ia ter os alunos que já estudavam naquela escola e os novos que fizeram uma prova tipo um vestibular para conseguir entrar no colégio. Então assim, vamos falar que no primeiro ano eu não conhecia ninguém porque eu entrei por esse programa de vestibulinho e os meus amigos também, porque a maioria deles cada um veio de uma escola, cada um veio de um lugar e ninguém se conhecia. E como esse fatídico grupo se reuniu, o mestre do nosso RPG criou uma grande história que todo mundo ali da sala era um NPC, mas ele decidiu que ia tentar fazer com que algumas pessoas não fossem mais NPCs. E aí algumas das pessoas que antes eram só personagens que eram controladas por eles acabaram virando jogadores, e os jogadores viraram amigos. E é assim que começou a história com os meus amigos do ensino médio. Não todos, é claro, não é todo amigo que eu fiz no ensino médio que jogava esse RPG. Esse era um grupo mais restrito de 5 ou 6 pessoas,
pessoas, mas as outras pessoas foram por outros motivos, né? Ou porque a gente sentava perto, ou porque os assuntos batiam, mas esse meu grupo eu guardo um carinho muito especial por ele, sabe? Foi um período muito gostoso e leve, que eu lembro que a gente se reunia na casa um dos outros pra fazer as nossas aventuras de RPG, que era uma coisa meio realidade virtual, era uma coisa meio Digital Circles hoje em dia que eu paro pra pensar, mas tudo isso antes de Digital Circles, ok? Muito respeito porque a gente jogava em 2016. Quer dizer, a gente começou a jogar em 2016, que foi quando a gente tava no primeiro ano, com 14, 15 anos, e a gente continuou jogando até 2019, quando a gente se formou com 17. Então foi uma atividade que reuniu a gente como amigo, que fez a gente se conhecer, fez a nossa amizade se consolidar, e hoje, com muito orgulho, eu falo que eu continuo amiga deles, mesmo depois de basicamente 10 anos. Inclusive, eu tô fazendo uma maratona de Crepúsculo, vendo todos os filmes com um deles ultimamente. Mas, Anne, quem que é essa aí que você tá desenhando? É algum dos seus amigos? Alguns personagens que você jogava? E a resposta é não. A pequenininha sou eu, é a minha personagem na época que eu jogava, e a que tá atrás de mim chamava Ellen, e eu considero ela poeticamente como a minha primeira namorada, porque na época eu claramente não sabia que eu era uma pessoa LGBT, que eu era uma mulher lésbica, mas o meu objetivo de vida era namorar essa mulher. E isso é muito sáfico, e eu dou muita risada disso hoje em dia, mas na época mal passava a ideia na minha cabeça. Pra mim era só um plot de diversão, sendo que eu passava todos os momentos do meu RPG tendo um jogo de romance. Sério, esse meu amigo ele teve que mudar a minha história porque eu quis fazer um jogo de romance e de conhecer os personagens. Eu não queria aventura, eu queria romance. Então, assim, ela foi minha primeira namorada e também foi um dos grandes motivos de eu ter me descoberto anos depois, né? Porque assim, eu era muito apaixonada pela ideia de estar com essa personagem feminina imaginária. Então, assim, isso é um pouco estranho quando você para pra pensar. Não é um pensamento lá muito hétero, né, Sunny? Mas enfim, tenho muito carinho por esse RPG. Eu fiz muitas ilustrações da época desse RPG, porque artista que gosta muito de uma coisa desenha, né? Então, tem muita ilustração dessa época e eu fiquei feliz de refazer uma delas, sabe? Me deu um quentinho no coração reviver esses momentos, essas memórias. E aí, nesse momento, eu tava fazendo a maquiagem, porque eu não terminei de gravar a publi num dia só. De noite eu fiz a base da ilustração, eu pintei, mas a renderização e finalização eu deixei pra fazer no outro dia bonita, porque eu não gravei a minha cara nesse dia que eu tava gravando a base do desenho, foi só a minha mão. Então assim, minhas mãos estavam belíssimas, a luz rosinha tal, mas eu não mostrei minha cara, porque minha cara tava sem maquiagem, vocês viram, né? E aí eu queria tá bonitinha na publi. Sunny, você tá basicamente admitindo que você foi safada e deixou um dia pra gravar feia só suas mãos e outro dia pra fingir que você sempre é bonita e gravar maquiada? Sim, é exatamente isso que eu tô te falando que eu fiz. E eu me empenhei muito em tá bonitinha nesse dia, porque eu até coloquei lente, uma lente que só fica bom em vídeo, porque quando eu me olho no espelho com essa lente, na vida real, eu me sinto um ET. Um ET, um bicho, sei lá, um animal, assim, eu não sei explicar, porque ela aumenta muito o tamanho da íris, isso fica muito fofinho em vídeo, mas na vida, nossa, é esquisito, viu? Quer dizer, eu acho estranho em mim, nos outros eu acho bem bonitinho, mas quando eu me olho desse jeito eu fico, ai, coisa estranha. Mas esse segundo dia de gravação foi bem mais tranquilo do que o primeiro, porque eu deixei tudo pronto no primeiro dia de fazer a ilustração em si, né? Eu fiz o esboço, o sketch, a pintura, a colorização, a line art, eu pintei a line art. Então nesse segundo dia eu só precisava ser bonita, fazer a introdução e gravar um pouquinho da renderização, e assim, um pouquinho mesmo, sabe? Eu tinha feito grande parte da renderização no dia anterior, então assim, eu precisava ser bonita para o vídeo. E falando de ser bonita, eu tô muito precisando refazer a minha raiz, porque ela tá gigantesca, e agora que eu tenho o microfone, eu quero muito fazer isso com vocês. Será que vocês iam gostar de vir comigo pra refazer meu cabelo? Aí eu posso finalizar, faz muito tempo que eu não finalizo meu cabelo, eu tô com saudade das ondinhas da minha finalização. Comenta aqui se vocês iam gostar de uns vídeos mais caseirinhos, assim, tipo, só eu conversando com a câmera, sem ter toda essa parte da dublagem e tal. Tudo bem, eu ainda estou conversando com vocês, mas uma coisa mais caseira, sabe? Eu só conversando com a câmera mesmo. É um tipo de conteúdo que eu admito que eu gosto de assistir. Eu, na verdade, gosto de assistir vários tipos de conteúdo, a maioria deles são longos, é por isso que eu tô tentando aumentar o tamanho dos meus vídeos. Eu tô vendo vocês pedindo vídeo de 1 hora, tá bom? Eu vou tentar, mas não agora. Agora a gente tem que focar em CCXP, em fazer conteúdo, fazer muita embalagem, daqui a pouco a gente vai fazer a embalagem de um novo gacha juntos, então assim, quero fazer vídeos longos, vídeos de mais de 1 hora acho super divertidos de ver, mas eu não tô tendo tempo de produzir agora, então calma com essa laranjita. Mas no fundo do coração eu tô muito feliz que vocês estão gostando dos vídeos e das tagarelações, eu me sinto muito
muito mais próxima de vocês e eu fico feliz que vocês também sintam companhia quando vocês precisam fazer suas coisas, porque desde o começo eu acho que esse é o intuito do canal, sabe? É trazer um tipo de conteúdo pra desacelerar um pouco, pra te encorajar a fazer coisas que você precisa e não tá necessariamente sozinho, nem que seja só pra ter um barulho no fundo, eu posso ser seu barulho, sem problemas. E indo pro último unboxing do vídeo, eu falei pra vocês no Studio Vlogs atrás que ia ficar mais interessante e ia começar a chegar um monte de coisa. É embalagem pra gacha. Eu vou estar levando 2 gachas pra CCXP, um deles é o de Hai, que a gente viu juntos, vocês viram a tragédia de fazer todos os uniformes errados um tempinho atrás, e também vai ter o de Hello Kitty Maromba. Sim, Hello Kitty Maromba. Eu amo muito o meme de treino fofo da Hello Kitty. Mas enfim, eu pedi 2 tipos de embalagem pro gacha, um deles são esses coloridinhos que eu acabei de mostrar, que vão ser pros de Haikyuu, que são fechados com calor, e também essas mais comuns que são as holográficas, que vão ser pro gacha de Hello Kitty Maromba. As artes já estão prontas, os chaveiros já estão vindo pro Brasil, mas ainda não chegaram na minha casa, mas vocês podem ter certeza que quando chegarem vocês vão ver aqui no canal. E também nas minhas outras redes sociais, lembrando que no YouTube é uma vez por semana, 2 no máximo, no Instagram todos os dias. Eu sempre gosto de pesquisar referências quando eu vou fazer embalagens novas, e pra esse caso não foi diferente, eu abri em Pinterest e procurei vários tipos de referência pra esse gacha. E no final eu cheguei na conclusão que eu queria ter um bom título com logo, uma boa imagem de divulgação e também, claro, as definições do que aquele produto era na frente dele. As embalagens dos gachas, normalmente elas são frente e verso, porque na frente eu faço essa parte da capa do produto, né, como se fosse realmente um chamariz, e atrás eu coloco as opções de prêmios que você pode ganhar dentro daquele pacotinho. Nesse vídeo aqui a gente só vai fazer a parte da frente, a parte de trás vai ficar pro próximo Studio Vlog. E vocês já sabem que o meu processo criativo é muito melhor quando começa no papel, então assim, seja com lápis, seja com caneta, eu comecei a rabiscar, e esses foram os primeiros resultados dos estudos. Eu decidi que eu queria fazer uma brincadeira aí com uma anilha bem fofinha, e depois dos estudos prontos é hora de tentar passar aquilo para o digital. Lembrando que esses estudos não precisam ser bonitos, só você precisa entender eles para você decidir qual é a melhor ideia, porque gastar tempo fazendo uma ideia que no final você não gostou, sendo que você podia ter evitado isso, é muito triste. O tema é treino fofo, então eu queria muito brincar com esses elementos muito bonitinhos junto com essa anilha de academia mesmo. Então tem muito rosa, muito babado, tem muito lacinho, o próprio título tá no meio de um laço, e o próprio peso de academia tá com lacinho e orelha de gatinho, tipo a Hello Kitty mesmo. Ao todo nesse gacha vão ser 6 personagens que vão estar marombados, que você pode ganhar com um prêmio. Esse aqui é um gacha de chaveiro de madeira, então assim, eu tô super animada pra ele chegar aqui em casa. E são eles Hello Kitty, Kuromi, Melody, Cinnamon Roll, Pompom Purim e Hangyu-don. E eu fiz o Hangyu-don porque eu acho ele muito engraçado, a cara dele é meio Lara e eu achei que ele ia ficar engraçado maromba porque ele é um peixe. E a gente já sabe minha relação com peixes, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu gosto dele. Gosto muito de outros esquecidos também que vão ser lembrados em outros produtos no futuro, mas pra esse gacha aqui, ele é a estrela. Inclusive, uma das minhas Sanryus favoritas mais esquecidas é essa diva aqui, é a Koji Myung, e ninguém lembra dela, porque justamente quem é ela. Mas ela é muito fofinha, ela é basicamente uma nuvem de farinha de trigo que tem com bicho de estimação um camarão frito. Cara, ai, ela é perfeita. Inclusive, eu gosto muito do meu conhecimento avançado de Sanryu, porque eu brinco que é conhecimento de cargo, sabe? Aqueles conhecimentos específicos que você tem por causa do seu trabalho. No meu caso, eu consegui reconhecer Sanryus muito facilmente. Alguns Pokémons também, mas eu sou muito melhor em Sanryu do que Pokémon, tenho que admitir. Ainda mais depois das 400 mil gerações de Pokémon, que realmente são muitos. E aí, ai, perdi a mão, gente. Eu sei de alguns, sei de vários, na verdade, mas assim, todos, nossa, eu tô muito longe. E depois de rabiscar bastante, o resultado final do sketch ficou desse jeito aqui, brincando com conceitos de academia, de fofinho e de Sanryu, mas no final eu decidi trocar os 2 pesos por um só. E aqui tá a versão finalizada no iPad antes de imprimir. Enquanto a impressora imprimia, eu fui renomear todos os arquivos, né, das artes de Haikyuu que a gente fez juntos, menos um, falta só o Oikawa, e aí eu acabei as 12 artes, mas assim, enquanto eu tô narrando, ainda não desenhei o Oikawa, vou ter que mudar a line art e eu tô com muita preguiça, admito. Mas basicamente é só colocar o nome do personagem e a quantidade de peças de cada um que eu vou pedir pro fornecedor pra ajudar a vida dele, coitado, vamos tentar ajudar a vida dos fornecedores. E tamo quase realmente acabando aí o gacha de Haikyuu, pelo menos a parte minha que é fazer as artes, só falta o Oikawa mesmo. Inclusive, você gosta do Oikawa? O Oikawa pra mim é tipo Tsuki. Não há meio termos, ou você ama ele, ou você odeia ele, ou você tem ele como amor da sua vida, ou ele é todo o mal do mundo. Eu tive um mini probleminha na hora da impressão dessas embalagens dos Sanryus marombas, que foi
foi sempre que eu salvo o arquivo para imprimir, na hora da impressão ele fica um pouquinho menor do que eu tinha previsto, né, na hora de fazer o arquivo. Então dessa vez eu decidi que ia ser uma boa ideia aumentar na hora da impressão, só que aí eu imprimi grande demais, é a primeira vez que isso me acontece nessa empresa Vital, mas tudo bem, a gente só tem que ajeitar até chegar no tamanho certinho e imprimir da forma que tem que ser colado. Olha aí eu editando o vídeo que você tá vendo nesse exato momento, Inception. Nessa hora eu tava fazendo os cortes iniciais. Basicamente eu tenho alguns processos, assim, não que eu seja super experiente em editar vídeo, vocês sabem que eu sou bem nova nisso, mas eu começo colocando todos os arquivos aqui, depois eu faço cortes iniciais, eu corrijo cor e aí eu dublo. Ai, cara, fala sério, ficou muito fofinho o jeito que ficou no final, essas embalagens de Surrey, eu tô muito apaixonada. Eu tenho uma guilhotina que claramente deixaria tudo mais fácil, mas a guilhotina tava guardada e eu tava com preguiça, vamos ser sinceros. Então, eu cortei na tesoura e, como eu falei, ela ficou maior do que a embalagem em si, então, antes de colar na embalagem, eu cortei as laterais pra ficar um pouquinho menor, sabe? No processo de impressão, eu perdi 2 embalagens, uma delas porque eu, na verdade, reutilizei uma folha que não tinha dado certo de outra impressão, então uma das embalagens ficou muito óbvio que era uma folha reutilizada e a outra dobrou um pouco e aí ficou tinta acumulada, mas tudo bem, perdas acontecem. Eu amei muito o jeito que ficou o rosa dessas embalagens, porque antes de imprimir, eu mexi tanto na vibração quanto na saturação da ilustração, então assim, nossa, acendeu demais esse rosa, eu achei que ficou super legal pra embalagem de chamar atenção mesmo. Nossa, e esse processo de fazer embalagem de produto normalmente é tão gostoso. É o processo que eu tinha comentado mais cedo da cerâmica, de você desligar o cérebro e só ir fazendo. Você tirar o adesivo, colar o adesivo, você tirar a pontinha, né, das etiquetas, aí você cola as etiquetas, e aí você faz isso de novo, e de novo, e de novo. Demora, mas é um processo assim tão gostoso, pelo menos eu acho, assim. São umas coisas que eu até fico triste de não precisar fazer sempre, porque normalmente quando eu faço restoque de chaveiro, de gacha, é de monte, sabe? Então dura por alguns meses. Então esse processo de fazer embalagem, de embalar essas coisas, eles acontecem de tempos em tempos e quando acontece é pra embalar muita coisa. Então é muito legal quando acontece, não daria pra ser sempre, né? Porque a gente tem mais coisa pra fazer nessa empresa Vital, mas é muito bom. Eu gosto quando a gente tá nessas fases de precisar embalar, acho gostoso. Inclusive eu tô muito ansiosa pra esses crunches chegarem e eu poder embalar elas também, porque a embalagem de scrunch é muito gostosa, você só fazer o de grampear, meu Deus. Eu não sei se essa é a melhor ideia do mundo, mas o que eu tô na minha cabeça é que eu quero deixar as embalagens dos gachas de Sanrio prontos pra quando o chaveiro chegar, só jogar lá dentro, sabe? Porque tá acabando o tempo da CXP, né? Então tudo que eu puder tá adiantando, eu quero adiantar. O chaveiro não chegou, mas se eu puder adiantar a embalagem, eu vou estar adiantando a embalagem. Mas esse estúdio vlog tá chegando ao fim, eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na semana que vem. Não se esqueçam de comentar, de curtir, de compartilhar e se inscrever aqui no canal, porque é muito importante pra gente poder continuar trazendo vídeos aqui. Tchau!